Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de defesa da vida. No último domingo, movimentos pró-vida e contra o aborto reuniram-se na Praça da República, em Belém, para protestar contra a manifestação do STF de descriminalizar a prática da interrupção voluntária da gravidez no primeiro trimestre da gestação. O protesto também foi para abrir os olhos da população a respeito do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a AD 5581, que inclui o aborto como possibilidade excepcional para mulheres infectadas pelo vírus da Zika. Em diversas cidades do Brasil, a Rede Pró-Vida Nacional levou às ruas membros de movimentos contra o aborto e da igreja. Em Belém, o ato ocorreu na Praça da República. E esses movimentos eles querem realmente manifestar a nossa posição em favor da vida, da inviolabilidade da vida. E esse movimento está acontecendo em várias cidades do Brasil, em 25 cidades exatamente, 16 estados. Ontem aconteceu em algumas cidades, hoje a maioria está acontecendo hoje em vários locais do Brasil. E queremos realmente reforçar a nossa posição a favor da vida. O protesto é também contra o Supremo Tribunal Federal, que ao julgar um caso no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, de pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público pelo crime de aborto, manifestou-se a favor da descriminalização da prática até o primeiro trimestre da gestação. Para essa médica, que faz parte do Comitê Brasil Sem Aborto, a decisão viola o direito à vida. Existem cientistas que já comprovaram que desde a concepção, o feto, ele elimina uma substância para se proteger contra a eliminação do corpo. É como se ele fosse um corpo estranho dentro da barriga da mãe. Então ele já, desde o início, se posiciona como ser único, né? Desde o momento em que é concebido, que é feita a fecundação, que ocorre a fecundação, ele começa a se desenvolver de uma forma assustadora. É comprovado também que desde o início, o feto, ele tem substâncias que percorrem durante a sua embriogênese, que leva a comunicação em todo o corpo durante o seu crescimento. Então está comprovado que não é só a partir da formação total do cérebro que existe a comunicação entre as células. Não é só o sistema nervoso central formado totalmente que dá essa comunicação entre todo o corpo. O ato também reforçou a visão da igreja a favor da vida em qualquer fase dela. A posição da igreja é muito clara, ela é a favor da vida e contra o aborto em qualquer circunstância. Não existe nenhuma justificativa para o aborto, mesmo nos casos mais hediondos que a gente possa julgar e possa ter, mesmo no caso de doença, como por exemplo a microcefalia. Então, por quê? Porque para a igreja, para nós, a vida é inviolável. Vamos falar agora do sacramento do Crisma, o segundo dos 3 que constituem a iniciação cristã. Acompanhamos na Capelania Militar do Corpo de Bombeiros do Pará a celebração do Crisma a 80 jovens e adultos. Na igreja existem 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, reconciliação, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Na Capelania Militar dos Bombeiros do Pará, todos os anos eles realizam cursos com preparação para alguns destes sacramentos. Um destes é o curso para o Crisma. O trabalho se estendeu muito, cresceu muito e deixou de ser somente vinculado aos militares. A comunidade Cristo Alegria, ela se abriu, tem atraído muitos jovens para participar conosco. A gente faz esse trabalho de ajuda, de formação, de evangelização, de transformação. E com esses jovens, muitos têm buscado os sacramentos. E a gente, como eu estava conversando ainda há pouco com o Dom Irineu, a gente abre as portas, né, para que esses jovens possam ter esse encontro sacramental, o sacramento da confirmação. Então essa evangelização está acontecendo, está se expandindo, está se estendendo além dos muros da vida militar. Confirmação do batismo ou crisma é o sacramento em que o batizado reafirma sua fé em Cristo, sendo ungido durante a cerimônia, recebendo os 7 dons do Espírito Santo. A unção é feita pelo bispo com o óleo abençoado na Quinta-feira Santa. O sacramento da crisma é um sinal eficaz da graça de Deus. E nós sempre dizemos e afirmamos que a crisma é o sacramento, ou seja, o sinal da responsabilidade, da decisão e do compromisso. E quando os jovens recebem esta graça, esse dom maior, esse dom profundo de Deus, no qual eles são ungidos e eles recebem pelo bispo
imposição das mãos, eles de fato recebem o dom de Deus, que são os dons do Espírito Santo, fazendo com que eles se tornem também discípulos, discípulas, missionários, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sacramento vem dar oportunidade a uma pessoa que foi batizada por decisão alheia e que tem perante a igreja compromissos assumidos por outra pessoa em seu nome diante da pia batismal. Assim, confirma o desejo de ser membro da família cristã dentro da Igreja Católica e de reafirmar aquele compromisso depois de atingir a idade da razão. Jovens e adultos vêm hoje, nesta celebração, confirmar a sua fé. A fé que eles receberam em seu batismo e foram orientados por seus pais e padrinhos. E hoje, pelas mãos do bispo e pela unção dos santos óleos do crisma, eles vêm livremente dizer seu sim a Deus. A cerimônia consiste na renovação das promessas do batismo, mediante perguntas do bispo feitas em voz alta e, do mesmo modo, respondida pelo crismado perante a comunidade. Como batismo, o crisma também pode ser ministrado apenas uma única vez e em qualquer idade. É um ato de afirmação de compromisso com a Igreja de Deus. Hoje, nada mais do que nunca, o sacramento da crisma está sendo um avivamento na vida de muitos desses jovens que já têm buscado. E como estamos no Natal, esse espírito natalino toma conta de todos durante o mês de dezembro. Anjos, Papai Noéis e presépios espalham-se pelos lares, mantendo as tradições. Nós vamos conhecer agora o verdadeiro significado da cena que revela o nascimento de Jesus. A cena é talvez uma das mais antigas formas de caracterização do Natal. A palavra presépio significa um lugar onde se recolhe o gado, um estábulo que na representação artística revela a simplicidade em que nasceu o menino Jesus. O presépio é uma representação do nascimento de Jesus, né, conforme está lá no Evangelho de São Lucas. É uma espécie de imagem, né, que nós temos, ou de fotografia, diríamos, né, daquele quadro lá, né, da gruta de Belém com Maria, José, o menino Jesus, os pastores, os magos. Desde o século III se lembrava o nascimento de Jesus, mas foi a partir de 1223, por intenção de São Francisco, que o presépio ganhou forma. Na casa de Dona Evilássia, a estrutura foi montada nos mínimos detalhes. A família dedicou um dia inteiro para deixar o presépio pronto. O meu irmão, no sábado, ele veio, foi colher a madeira e fez o serviço, sabe de quem? De José, porque ele é um carpinteiro. Então, tudo isso a gente percebe esse entusiasmo de dando valor para esse momento. Então ele foi, montou, juntamente com a minha irmã, montaram todo isso, prepararam, quer dizer, prepararam este símbolo tão importante que é para nós. Ao todo, são 18 peças, entre animais, pastores, reis, José e Maria, todos aguardando o nascimento. Pela tradição, né, da igreja, normalmente o presépio é montado no período da novena do Natal, né, nos 9 dias que antecedem ao Natal. Então, a ideia seria de montar ali num lugar, você escolher um lugar e aos poucos ir colocando os personagens que estão ali no presépio, os pastores, os animais, né, os reis, Maria, José, né, até que no dia 24 você coloca o menino Jesus. Então, são, né, nesse período da novena, e é interessante que em muitos lugares ainda se mantém essa tradição, né, da novena, e esse presépio fica ali como um registro desse acontecimento, né, desse cenário de Belém, até o dia 6 de janeiro, né, que quando encerra também para a igreja, do ponto de vista litúrgico, o ciclo do Natal.
Como o Natal é o nascimento do menino Jesus, ele não pode estar presente no presépio até o dia 25, pois a família entende que ele ainda não nasceu. Por isso, fica guardado nesta caixinha até a chegada do grande dia. Os Reis Magos também não chegaram ainda para presentear o menino Jesus. No caminho pelo deserto, eles avançam cada dia. Ano passado, teve uma senhora que perguntou por quê? Quando na semana estava num lugar, na outra semana estava outro. Então, gente, é justamente isso, essa caminhada dos pastores, dos magos, é que estão se aproximando do nascimento. Então, esse também é o nosso papel, esta caminhada de evangelizar e procurar dar exemplos para este encontro com Jesus na noite de Natal. E falando em presépio, a cena faz parte da decoração de fim de ano de muitos lares. Há inclusive artesãos especialistas em presépios, como Eduardo Benigno, um artista que todo ano cria um presépio diferente. A sensação é de viajar no tempo. Prédios, vegetação, roupas, todo um cenário montado de forma minuciosa e que preza pelos detalhes. É como se fosse um teatro, né? Que você abre a cortina e vê uma cena de uma cidade construída e algo proporcional às peças, algo cenográfico com uma iluminação importante que dá o ar nostálgico para a cena, né? E que te remete, faz com que tu fique lá dentro, com que tu te sinta parte daquilo, né? Na família de Eduardo, o presépio é uma tradição. Todo mês de dezembro não pode faltar a grande estrela da decoração da casa. Sempre foi assim, antes de Eduardo nascer. Mas foi ele quem aprimorou a técnica. Hoje, ele é especialista em presépios. Com o advento da internet, eu pude aprender técnicas importantes para poder construir de uma forma cenográfica algo que, na minha visão artística, fosse a cena do nascimento de Cristo. O presépio desse ano, em sua maioria, é de isopor, mas tem também elementos feitos de biscuit, plástico, além do pó de alabastro, que dá forma aos personagens. Os bonecos são de autoria do escultor espanhol José Luís Maio. E no cenário criado por Eduardo, eles ganham identidade. A iluminação dá o toque final. São fibra óticas que vieram, eu importei isso, é um pouco difícil de encontrar, né? Na internet a gente encontra, mas a gente não encontra da forma que a gente espera. Então eu consegui comprar, consegui trazer para cá, para Belém, né? A iluminação de teatro, que fica na parte de cima do presépio, fazendo a iluminação de cima para baixo, e a parte interna da iluminação é toda de LEDs. O artista, que faz parte do Clube Brasileiro Amigos do Presépio e da Associação Italiana de Especialistas neste símbolo, vê na especialidade um estímulo: o de perpetuar a cena do nascimento de Cristo e de não deixar morrer a tradição de recriá-la. Fazer com que a gente monte e nas nossas casas, nós cristãos, independente de sermos católicos ou de outra religião, eu acho que é importante que a gente remeta o nosso pensamento ao nascimento de Cristo. Isso é para a gente importante porque ele veio para ser o nosso elo de compaixão de Deus a nós, de forma simples, de forma aprimorada, com técnicas ou sem técnicas. Basta você colocar uma peças em cima de uma mesa e isso por si só já vai retratar o que realmente nós queremos, que é o nascimento.
Motivados por este clima natalino, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, no bairro da Campina, em Belém, realizou o tradicional Natal dos Pobres. A programação proporcionou um domingo diferente à população em situação de rua. A ação é preparada para atender mais de 300 pessoas. Gente que vive em situação de rua nas proximidades da Igreja das Mercês, no bairro da Campina. Isso é pensado durante o ano inteiro, né? Primeiro nós tentamos, assim, tocar o coração das pessoas diante da necessidade, como eu digo sempre. É impossível você celebrar o seu Natal na sua família sem você ajudar um pobre antes desse momento da sua família. Porque aí é como se aquele pobre tivesse sentado na sua mesa com você. Então é também assim que nós pensamos em dizer assim, vamos preparar um momento para os pobres, para os necessitados, vamos nos confraternizar com eles, para depois nós nos confraternizarmos uma coisa mais, como se mais privada da nossa família. Então, esse momento também eu considero como um momento da igreja que acolhe as pessoas mais necessitadas, né? Porque o que Deus nos deu foi o próprio Jesus como um presente. O que a igreja também tem que dar para essas pessoas é o próprio Jesus como alimento, como força, como amor, como misericórdia, né? Então, essa é a expressão também desse Natal que nós celebramos há 6 anos já aqui na Igreja da Nossa Senhora das Mercês, com as pessoas mais necessitadas, né? O almoço servido à população é um dos momentos mais esperados do dia. Eu acho maravilhoso, Deus está aqui com a gente, então é uma coisa que estão fazendo um alimento para a gente, então a gente se sente muito feliz. Um Feliz Natal! A programação inicia com missa que neste ano foi celebrada pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Roman. Que significa alegria dessa expectativa, dessa esperança, porque aquele que é o Rei maior, aquele que é o Senhor, ele está para chegar. Na verdade, a igreja ela segue o mandato de Jesus Cristo, né? Jesus foi aquele que se compadeceu, que teve ternura, cuidado, principalmente com os mais necessitados. E nesse momento de Natal, o que é que a igreja faz? Ela segue a orientação de Jesus Cristo, aquilo que está no Evangelho. Vai ao encontro das pessoas mais carentes, mais necessitadas, no caso aqui aqueles moradores de rua, aqui no nosso centro da cidade de Belém, que são acolhidos justamente aqui pela Igreja das Mercês, mas ao redor da Igreja das Mercês nós temos as novas comunidades, temos vários grupos religiosos e também todos os leigos e leigas, colaboradores, que ajudam para que nós possamos dar vida e dignidade a essas pessoas que são necessitadas de tudo, eu diria, da vida espiritual, da orientação, da formação, mas também do alimento necessário de cada dia. O trabalho com os pobres é contínuo durante todo o ano. A igreja conta com colaboradores que doam seu serviço de forma totalmente voluntária. Já vem sendo feito todo um trabalho, também durante o ano da misericórdia, várias sextas-feiras nós fizemos um trabalho voluntariado de entrega de sopa aqui também na região. E agora culmina com o Natal para os mais necessitados. Já é o 5º ano que essa investida é feita aqui na Igreja das Mercês. Alguns anos acontecem 3, 4 vezes durante a Páscoa, durante a festividade de Nossa Senhora das Mercês e no final do ano. Então já é o 5º ano que acontece esse empreendimento nosso aqui. No dia principal, o trabalho começa desde cedo na cozinha. Tudo para fazer com que o Natal do próximo seja mais feliz. Olha, é a alegria de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo no coração, né? É servir aos irmãos, servir a nossa igreja católica, apostólica, romana, enfim, doar a nossa vida para aquele que precisa de alguma coisa. O momento também é de alegria para as crianças. Cerca de 250 brinquedos foram distribuídos aos pequenos. Neste dia, eles sorriram mais felizes e puderam aprender o sentido real do amor ao próximo. Feliz Natal! Um Feliz Natal para todos vocês! O movimento República de Emaús organizou um alto de Natal no último final de semana para mostrar o resultado dos trabalhos das oficinas realizadas ao longo deste ano.
O espetáculo foi um show de arte e cidadania. As crianças e os saltimbancos em busca da cidade ideal marcou o encerramento das atividades 2016 do movimento de Emaús. Hoje é a culminância de todas as atividades que são desenvolvidas, principalmente na linguagem da arte, porque é uma linguagem que nós usamos como mecanismo e instrumento de desenvolvimento de valores, de consciência crítica, nas diversas linguagens que são desenvolvidas ao longo do ano. Com isso temos parceria com Carlos Gomes para violão, violino, percussão, depois temos teatro, e além das outras atividades voltadas mais para a inserção no mundo do trabalho, informática e tudo mais. A encenação foi no espaço Jambeirão, no Bengui. O espetáculo contou com a participação das crianças, adolescentes e seus familiares. É o resultado de um trabalho do ano todo e é maravilhoso porque demonstra a qualidade do trabalho que o Emaús desenvolve para atender o desenvolvimento de forma integral das crianças, a formação humana, né, a afirmação da dignidade dessas crianças aqui do bairro do Bengui. Então esse resultado é brilhante, porque traz as famílias, traz as crianças para fruir dessa possibilidade artística. Além de confraternizar, o espetáculo chamou a atenção para os direitos infanto-juvenis. O meu personagem é a dona do circo, então ela maltrata muito com as crianças. Agora estou aprendendo porque aqui na cidade tem muita gente que maltrata com as crianças, trabalho infantil, que não existe ainda no Ver o Peso, em alguns lugares. Ah, que foi eu! Pode dar o dinheiro. Mentiroso, fui eu! Para de mentir, todo mundo viu que fui eu. Vocês só queriam nosso dinheiro, né? Então eu vou pegar você. E quando falamos do nascimento de Jesus, não podemos deixar de citar as diversas manifestações de amor ao próximo, de paz e solidariedade que surgem nesta época. Um projeto leva amor e esperança a quem vai passar o Natal hospitalizado. Essa é a proposta do Comitê de Humanização de Enfermos da Santa Casa do Pará. Vestidos com trajes natalinos, levando brinquedos e presentes. Mas não só isso. O Comitê de Humanização passa pelas enfermarias levando música, emoção, sorrisos e amor. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Venha-se felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. A ação de Natal tem o objetivo de presentear quem está em tratamento na Santa Casa do Pará. Mas acaba sendo um presente também para quem a realiza. É tocar o coração, não só das pessoas, né, que a gente leva, mas do nosso coração também. Às vezes a gente vai para uma ação dessa e a gente pensa que a gente está levando alguma mensagem para as pessoas, mas a gente que recebe. De alguma forma eu queria me sentir útil, eu queria fazer parte daquilo ali. E aí, como eu ainda não posso fazer parte, ajudando, trabalhando de verdade, eu ajudo trabalhando de verdade, mas de outra forma, podendo levar alegria, animação, carinho. Entre os momentos mais emocionantes, a visita à UTI pediátrica. Na sessão, Ana Alice é a paciente mais antiga. Ela está lá há 6 anos, desde que nasceu, e ganhou uma homenagem especial. A irmã e acompanhante Elda fez questão de cantar para ela. A visita de Natal é uma forma de aliviar as dores de uma rotina difícil. Não é fácil para nós que somos mãe, né? Mas Deus ele vem nos confortando, né? E agora esse momento aqui, então, está sendo muito importante para nós, nossos filhos. O meu está sedado, mas ele está consciente, ele sabe, né, o que está acontecendo, que as médicas me falaram. Ao entregar as doações, os voluntários deixam também esperança. É uma solidariedade para aqueles que precisam, que estão aqui precisando de apoio moral,
assim, efetivo, e principalmente período natalino que a gente fica, a família lá fora. Então, espero sair antes do Natal. Em nome de Jesus, nós vamos passar o Natal em casa, porque Deus é conosco. É por isso que o meu filho tem esse nome, Emanuel, porque foi Deus que me deu ele, e eu creio que ele está curado já. Ele vai sair daqui, em nome de Jesus. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. As ações continuam enquanto houver doações. Quem quiser doar, é só entrar em contato com o comitê do hospital. A campanha de Natal recebe brinquedos e kits de higiene. É você doar para essas crianças, para as mães, e saber que elas são lembradas por algum momento. No momento que a gente está vendo o clima do Natal, que a gente sai para o shopping, que a gente compra os brinquedos, e as mães em possibilidade de sonhar, de comprar um brinquedo, porque não sabe se o seu filho vai poder brincar. Então você possibilita a sensação dela ter esperança. Encerramos o Notícias Pastorais de hoje com a imagem de decoração de Natal da Basílica Santuário de Nazaré, o lugar onde acontece uma das maiores festas religiosas do mundo, o Círio, e que se enfeita para o tempo de espera do menino Jesus. Um espaço de confraternização e principalmente de evangelização. A decoração conta com um lindo presépio montado no altar central da praça, em tamanho real, que representa o verdadeiro sentido do Natal, a chegada do menino Jesus. São luzes, árvores, figuras de anjos, estrelas, cascatas de luzes, notas musicais e árvores de Natal. Tudo brilhante, encantando quem passa pelo local. A decoração da Praça Santuário já é uma tradição que acontece desde 2012. O projeto surgiu a partir de uma iniciativa da diretoria da festa para evangelização dos que frequentam a Praça Santuário. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos obrigada pela companhia e um ótimo Natal. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!